Patrícia era o tipo de mulher que você via nas revistas, não por ser modelo, mas por carregar aquele brilho elétrico de quem está sempre a milhão. 29 anos, publicitária em Curitiba, e para ela, o mundo só girava se estivesse em alta velocidade. A vida de Patty era a personificação da urgência, sabe? Desde que chegou na capital, vinda de um município do interior do Paraná, que nem vale a pena citar agora. Ela tinha se agarrado à ideia de que sucesso era sinônimo de exaustão. E ela estava exausta, mas orgulhosa disso. A agência onde ela trabalhava ficava bem no centro, um prédio espelhado que parecia sugar a luz do sol. Lá dentro, o cheiro era sempre o mesmo: café forte, papel impresso e desespero disfarçado de networking. Patrícia era gerente de conta sênior. Ela não tinha horário. Ela era o horário. Se o cliente ligasse às 11 da noite de sábado, ela atendia. Se tivesse um briefing urgente na madrugada, ela virava. Para vocês terem uma ideia, a rotina dela era um crime contra a saúde. O café da manhã, um copo de energético e, se desse tempo, uma mordida num pão de queijo gelado, comprado na pressa, ou o almoço era o clássico da metrópole. Comida processada, comida de delivery que chegava fria. Ou então, a famosa coxinha de frango comida em pé, enquanto respondia e-mails. Ela se gabava de comer em menos de 10 minutos. Tempo é dinheiro, gente. Não posso perder tempo mastigando alface, ela dizia, rindo nervosa, enquanto os colegas a olhavam com uma mistura de admiração e pena. Patrícia não dormia. Ela desmaiava. Quando chegava no apartamento minúsculo no Batel, geralmente depois das 10 da noite, ela mal tinha forças para tirar a roupa. Tomava um banho rápido, passava maquiagem para tirar a cara de zumbi no dia seguinte e caía na cama, o celular na mão, sonhando com KPIs e deadlines. Essa vida, meus amigos, é uma dívida que o corpo cobra com juros altíssimos. E o corpo da Patrícia começou a mandar os primeiros boletos. No começo, era sutil. A Patty sempre foi uma moça forte, cheia de energia. De repente, ela começou a sentir um cansaço que não passava nem com Red Bull. Era uma fadiga que vinha da alma, pesada, como se ela estivesse carregando uma mochila de pedras o dia inteiro. Ela pensava, é estresse normal, preciso de férias. Mas férias? Quem tem tempo para férias? Aí vieram as dores. Primeiro nas articulações, nos pulsos, nas mãos, justo as ferramentas de trabalho dela. Ela digitava o dia inteiro. E de noite, parecia que as mãos estavam inflamadas. Ela começou a tomar analgésicos como quem toma água. 2, 3, 4 por dia. É a postura no computador. Ela diagnosticava, ignorando o espelho que já mostrava uma pele opaca, sem vida, e umas manchas vermelhas que apareciam e sumiam sem explicação. O pior veio com o estômago. A Patrícia vivia de antiácido. O ácido subia, a queimação era constante e ela simplesmente não conseguia mais comer direito. Acha que ela parou de beber café? Claro que não. O café era o motor. Ela só trocou o café preto por lattes cheios de açúcar, achando que o leite ia acalmar o estômago. O corpo dela estava gritando. Mas na cidade grande, a gente aprende a abafar os gritos internos. A gente coloca um fone de ouvido, aumenta o volume do trabalho e finge que o corpo é uma máquina que não quebra. A Patrícia estava se desintegrando aos poucos, sem perceber a gravidade. Ela tinha perdido 10 quilos em 3 meses. Os olhos estavam fundos. Ela ficava irritada por qualquer coisa e chorava no banheiro da agência sem motivo aparente. A gota d'água não foi um sintoma só, foi um colapso completo. Era uma terça-feira chuvosa em Curitiba, aquele frio úmido que entra pelos ossos. Ela estava numa reunião importante, apresentando uma campanha milionária para um cliente de telefonia. A sala estava cheia. O CEO da agência, o diretor de marketing do cliente, Patrícia e mais 2 assistentes. Ela estava falando com paixão sobre a estratégia digital, quando de repente sentiu um calor infernal subir pelo corpo. Não era calor de verão, era febre, uma febre alta, daquelas que fazem a gente delirar. Ela tentou disfarçar, pegou a garrafa d'água, mas as mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o copo. A garganta secou e a cabeça começou a latejar com uma intensidade absurda. Patrícia, você está bem? Perguntou o CEO, notando que o rosto dela estava vermelho e suado. Ela forçou um sorriso,
Um sorriso que parecia uma careta de dor. Estou ótima, só um pouco de calor aqui. Vamos continuar. Mas ela não conseguiu. As palavras sumiram. A visão ficou turva. Ela sentiu o chão girar. E a última coisa que ouviu foi o barulho da própria pasta de apresentação caindo no chão de mármore antes de desabar completamente. Acordou numa maca na enfermaria da agência, que era basicamente um quartinho com um sofá velho. A assistente, Marina, estava ao lado, com uma cara de susto. Patty, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Volca desmaiou. Está ardendo em febre. Patrícia tentou se levantar, sentindo cada músculo do corpo protestar. Eu preciso voltar para a reunião. O cliente. Que cliente, Patrícia? Você vai para o hospital agora. Já chamei um táxi. E assim, Patrícia, a rainha do workaholic, foi forçada a parar. Chegando no hospital, a coisa ficou séria. A febre não baixava. As dores nas articulações estavam incapacitantes. Os médicos de plantão pediram uma bateria de exames de sangue, urina, raio-x. O processo foi longo, demorado, e a ansiedade da Patrícia só piorava. Ela ligava a cada meia hora para a Marina, perguntando sobre o cliente, se a apresentação tinha sido remarcada. Patty, o cliente ligou perguntando de você. Não se preocupe com o trabalho, preocupe-se com a sua vida. Marina implorava. Patrícia passou 3 dias internada, sendo picada por agulhas, engolindo remédios e olhando para o teto branco. Ela não entendia. Ela era jovem, teoricamente saudável. O que estava acontecendo? Os resultados vieram. E o médico que a acompanhava, o doutor Ricardo, pediu uma conversa particular. Dr. Ricardo era um senhor de uns 50 e poucos anos, com óculos de aro fino e uma expressão de cansaço profissional. Ele não era alarmista, mas era direto. Patrícia sentou-se na cadeira de plástico duro do consultório, tentando manter a pose, a postura de executiva que controla a situação. Patrícia, ele começou, sem rodeios, olhando para a pasta de exames. Eu não vou te enganar, seus resultados são muito preocupantes. Ela engoliu em seco. É só exaustão, doutor? Eu prometo que vou tirar uns dias de folga. O doutor Ricardo fechou a pasta e a olhou por cima dos óculos. O olhar dele não era de pena, era de seriedade absoluta. Patrícia, você não está exausta. Você está doente, muito doente. Ele explicou o quadro em termos simples, mas assustadores. Você desenvolveu uma doença autoimune severa. Seu sistema imunológico, que deveria te proteger, está atacando seu próprio corpo. Está atacando suas articulações, seus órgãos internos, seu sistema digestivo. O que está causando essa inflamação crônica generalizada? A resposta é clara. Estresse extremo e prolongado, somado à sua péssima alimentação e falta de sono. Patrícia sentiu o ar rarear. Autoimune? Isso era coisa de filme, não dela, a publicitária de sucesso. Mas doutor, tem tratamento, não tem? Corticoides, quimioterapia leve. Eu volto a trabalhar em quanto tempo? A preocupação dela ainda era o trabalho, doutor. Ricardo suspirou, tirou os óculos e massageou a ponte do nariz. Patrícia, o tratamento convencional vai apenas tentar controlar os sintomas. Mas o que eu vejo aqui é um corpo esgotado, envenenado por anos de adrenalina e comida industrializada. Seu corpo está em falência sistêmica. Seus marcadores inflamatórios estão fora da escala. Seu fígado está sobrecarregado. Seu intestino está destruído. Seu corpo está desistindo de você. O silêncio na sala era tão pesado que parecia palpável. Patrícia sentiu as lágrimas vindo, mas ela segurou com toda a força que lhe restava. Qual é o prognóstico, doutor? Seja honesto. Dr. Ricardo colocou os óculos de volta. A honestidade dele veio como um soco no estômago, tirando todo o ar que ela ainda tinha nos pulmões. Se você continuar vivendo como vive, Patrícia, se você voltar para aquela rotina de Curitiba, com essa poluição, esse estresse, essa alimentação, o prognóstico é péssimo. Ele fez uma pausa dramática, que Patrícia nunca esqueceria. Eu te dou no máximo 6 meses de vida, e não serão 6 meses confortáveis. Serão 6 meses de muita dor, Patrícia. 6 meses. A vida dela reduzida a um semestre. Era menos tempo do que ela demorava para fechar uma campanha grande. Patrícia não chorou. Ela ficou paralisada. A ambição, o sucesso, o prédio espelhado, os deadlines, tudo perdeu o sentido.
Tudo pelo que ela tinha lutado era, na verdade, a causa da sua morte iminente. 6 meses. Ela sussurrou, a voz falhando. É o tempo que seu corpo vai aguentar nesse ritmo. Mas existe uma saída, Patrícia. Uma única chance. E você tem que agarrá-la agora. Patrícia levantou os olhos. Uma faísca de esperança no meio do desespero. O que eu preciso fazer, doutor? Eu faço qualquer coisa. Você precisa mudar radicalmente de vida. E eu não tô falando de tirar férias de 2 semanas. Estou falando de uma mudança de 180 graus. Você precisa eliminar a causa da inflamação. E a causa, Patrícia, é o seu ambiente. O Dr. Ricardo pegou a caneta e desenhou algo simples num bloco de notas. Um círculo dividido ao meio. De um lado, o concreto, o cinza, o estresse. Do outro, o verde, o ar puro, a lentidão. Você precisa sair daqui. Agora, você precisa de ar puro, de comida de verdade, de sol, de descanso absoluto. Seu corpo só vai ter chance de se regenerar se você tirar ele desse inferno de estresse e toxinas. Ele olhou para o prontuário. Você é do interior do Paraná, certo? De uma cidade pequena? Sim, doutor. De Rio da Prata. Fica a umas 4 horas daqui. Perfeito. É pra lá que você vai. Não importa o que você deixou na agência. Não importa o seu salário. Se você quer viver, Patrícia, você tem que voltar pra roça. A ideia era absurda. Patrícia tinha fugido de Rio da Prata aos 18 anos, jurando nunca mais pisar naquele lugar pacato e esquecido. Ela sentia vergonha da lentidão, do silêncio, da falta de oportunidades. E agora, a salvação dela estava exatamente onde ela tinha jurado que jamais voltaria. Mas, doutor, meus pais, eles ainda moram lá, mas eu não tenho mais nada lá. Minha vida é aqui. Sua vida está acabando aqui, Patrícia. Lá, você tem uma chance. Aqui, você tem uma sentença. A escolha é sua. 6 meses de agonia na cidade ou a possibilidade de cura no interior? O Dr. Ricardo se levantou, sinalizando o fim da consulta. Patrícia, eu te dou 1 mês, no máximo, para resolver suas coisas em Curitiba. Tire o estresse da equação. Alimentação limpa, ar puro, sem deadlines. Se você seguir à risca, talvez possamos reverter esse quadro em 6 meses. Mas de forma positiva. Se não, bem, você sabe a resposta. Patrícia saiu do consultório com a cabeça em chamas. A vida dela era uma contagem regressiva. Ela voltou para o apartamento no Batel, que de repente parecia uma prisão de luxo. Olhou para o celular, cheio de notificações de trabalho, e sentiu repulsa. O telefone tocou. Era o Kiu, perguntando quando ela voltaria. Patrícia desligou. Pela primeira vez em anos, o trabalho não era prioridade. A única prioridade era sobreviver. Ela passou as próximas 2 semanas num estado de choque funcional. Pediu demissão. Pegou suas economias e começou a encaixotar a vida que tinha construído em Curitiba. Roupas caras, sapatos de grife, prêmios de publicidade, cada objeto parecia pesar 1 tonelada. Símbolos vazios de uma corrida que ela estava perdendo. O ar de Curitiba, com seu trânsito pesado e o cheiro de diesel, agora parecia sufocá-la. O barulho das buzinas perfurava seus nervos já fragilizados. Ela estava ficando mais fraca a cada dia. A febre voltava todas as noites. O plano era simples, mas doloroso. Voltar para Rio da Prata, voltar para a casa dos pais, Dona Selma e seu João. Dona Selma, sua mãe, era o oposto de Patrícia. Uma mulher simples, de mãos calejadas pela terra, que morria de saudades da filha, mas que entendia a ambição dela. Quando Patrícia ligou, a voz estava embargada, mas a mensagem tinha que ser clara. Mãe, eu tô voltando, mas é por um tempo, tá? Eu tô doente, muito doente. Preciso de ajuda. Dona Selma não fez perguntas, apenas chorou de alívio e preocupação. Venha, sua casa é aqui. Venha cuidar de você. A decisão estava tomada. Patrícia empacotou o que era essencial, poucas rupees, o computador velho hábito e os exames médicos. Ela vendeu o carro e quase todos os móveis, desfazendo-se da vida urbana com a pressa de quem foge de um incêndio. Na manhã da partida, Curitiba estava cinzenta, como sempre. Patrícia olhou para o prédio da agência pela última vez. Sentiu um misto de fracasso e alívio. Ela estava deixando tudo para trás. A carreira, os amigos superficiais,
o glamour tóxico, ela alugou um carro simples para a viagem. 4 horas de estrada, 4 horas para ir de volta ao passado, ao lugar que ela considerava o fracasso, mas que ironicamente era sua única esperança de futuro. Enquanto dirigia pela BR-376, deixando o concreto para trás, Patrícia sentiu a primeira pontada de algo que não era dor física: medo. Medo de não conseguir se adaptar, medo do failure. Mas acima de tudo, medo de que o Dr. Ricardo estivesse errado. E que nem mesmo o ar puro de Rio da Prata pudesse salvar a vida que ela tinha destruído. A estrada começou a mudar. Os prédios deram lugar a plantações de soja, milho, o ar ficou mais leve, e cheiroso, com aquele perfume de terra molhada e mato. Quando finalmente viu a placa enferrujada indicando Rio da Prata menos população, 8.500 habitantes, Patrícia sentiu um nó na garganta. Ela tinha voltado para casa, mas não como a publicitária vitoriosa que sonhara ser. Ela voltava como uma paciente, uma fugitiva, com uma sentença de morte pairando sobre a cabeça. A casa dos pais ficava no final de uma rua de terra batida, perto da igreja matriz. Era uma casa simples, de madeira pintada de azul claro, com um quintal enorme cheio de árvores frutíferas e um cheiro delicioso de mato e café passado. Quando o carro parou, Dona Selma saiu correndo, o avental na cintura, os olhos cheios de lágrimas. Seu João, mais contido, estava na varanda, ajeitando o chapéu. O abraço da mãe foi um choque de calor e ternura. Minha Pati, minha menina. Que bom que você veio, ela murmurou, apertando a filha magra e febril. Patrícia tentou sorrir, mas estava exausta. Ela estava de volta, mas a doença não tinha ficado na cidade grande. Ela a tinha trazido na bagagem, instalada em cada célula do seu corpo. Nos primeiros dias em Rio da Prata, a mudança foi brutal. O silêncio era ensurdecedor. O ritmo lento parecia uma tortura. Ela acordava às 6 da manhã, não pelo despertador do trabalho, mas pelo galo do vizinho. A rotina imposta por Dona Selma era de militar, nada de industrializados. Café da manhã, pão caseiro, ovos caipiras e frutas colhidas no quintal. Almoço, arroz integral, feijão, muita verdura e frango criado solto. Patrícia estranhava. A comida tinha gosto. Ela estava acostumada com o sabor artificial do fast food e o amargo do café expresso. Mãe, eu não estou acostumada a comer tanto assim, Patrícia reclamou numa tarde, enquanto a mãe lhe servia um suco de laranja espremido na hora. Você não está acostumada a comer comida de verdade, minha filha. Você estava comendo veneno em Curitiba. Agora coma e você vai andar. Precisa de sol e ar puro, Dona Selma ordenou. O grande desafio de Patrícia era a inatividade. Ela estava acostumada a resolver 10 problemas ao mesmo tempo. Agora a tarefa mais complexa do dia era caminhar até o pé de manga no quintal. O corpo dela reagiu mal à mudança inicial. As dores pioraram nas primeiras semanas, como se o organismo estivesse em abstinência do estresse. A febre persistia, e Patrícia sentia-se culpada por ter trocado uma vida de sucesso por uma de invalidez. Ela tentava ler os e-mails antigos, mas não conseguia se concentrar. As palavras marketing, estratégia, ROI, pareciam ridículas diante da ameaça de morte. Numa noite, deitada na cama simples de solteiro do seu antigo quarto, Patrícia desabou. As lágrimas que ela tinha segurado no consultório do Dr. Ricardo vieram com força. Ela estava com medo de ter vindo tarde demais. Mãe, eu não vou aguentar. Ela chorou, quando Dona Selma entrou no quarto com uma compressa de ervas. Eu estou pior. Eu sinto que não estou melhorando. Eu desperdicei minha vida, mãe. Dona Selma sentou-se na beira da cama e segurou a mão da filha. As mãos da mãe eram quentes e fortes. Você não desperdiçou nada, Paty. Você só estava perdida. A cidade grande te roubou o tempo e a saúde, mas não te roubou a vida. Ainda não. Escuta o que eu vou te dizer. A cura não está nos remédios chiques que você tomava em Curitiba. A cura está aqui. Está na terra. Está no ar. Está no tempo lento. A mãe apontou para a janela, onde a lua cheia iluminava o quintal. Você precisa se reconectar com o que é de verdade. Você precisa deixar a terra te curar. Mas isso leva tempo, Patrícia. E paciência. Você não destruiu seu corpo em 3 dias. Não vai curar ele em 3 semanas.
Patrícia dormiu abraçada à mãe naquela noite, sentindo um calor humano que o ar-condicionado de Curitiba nunca poderia oferecer. Os dias se transformaram em semanas. Patrícia começou a seguir a rotina de Rio da Prata. Ela caminhava pela manhã, respirando fundo o ar úmido e limpo. Ela ajudava a mãe na horta cavando a terra, plantando. A princípio, o esforço era doloroso, mas Dona Selma insistia. Mexer na terra é bom para a alma. Pati, tira a ansiedade, ela disse. Patrícia começou a notar as pequenas coisas que tinha ignorado na pressa da juventude. O cheiro da chuva na terra vermelha, o canto dos pássaros, o sabor doce de um tomate recém-colhido. Ela ainda estava doente, mas algo estava começando a mudar. A febre estava menos frequente. As dores nas articulações eram intermitentes, não constantes. O estômago, acostumado ao ataque ácido, começou a se acalmar com a dieta de alimentos frescos e orgânicos. O corpo de Patrícia estava lentamente aceitando a trégua. Um mês depois de chegar, Patrícia já não usava mais analgésicos todos os dias. Ela estava mais magra, mas o brilho nos olhos estava voltando, um brilho diferente, mais calmo. Ela estava sentada na varanda lendo um livro, algo que não fazia há anos quando seu João se aproximou. Ele não falava muito, mas era observador. Você está melhor, Patty, ele disse sentando-se no balanco. Estou, pai, eu acho que estou. Não é só achar, é a verdade. O ar daqui é diferente. A vida aqui não te cobra o que a cidade cobra. Patrícia pensou nos 6 meses que o Dr. Ricardo tinha dado. Um mês já tinha passado. Ela tinha perdido a vida que amava, mas talvez estivesse ganhando uma chance de viver de verdade. Ela ainda não conseguia enxergar um futuro ali. Em Rio da Prata, o tédio era palpável. O desejo de voltar à adrenalina de Curitiba ainda era uma tentação, mas o medo da morte era maior. A solução, o Dr. Ricardo tinha dito, estava na mudança radical. E Patrícia estava no meio dessa mudança, descobrindo que, para se curar, ela precisava se despir de tudo, o que achava que a definia. O caminho era longo. A doença autoimune era teimosa, mas Patrícia estava determinada a lutar contra a sentença de 6 meses, usando a única arma que lhe restava, a simplicidade do interior do Paraná. Ela só precisava descobrir como preencher o vazio deixado pela ambição e pelo estresse. E essa era a parte mais difícil da jornada. Encontrar um novo propósito na lentidão da vida rural. O Dr. Ricardo tinha dado o diagnóstico. A mãe tinha dado o refúgio. Agora, Patrícia precisava encontrar a força para se reinventar, antes que o tempo se esgotasse. E antes que o tédio a fizesse voltar correndo para o que quase a matou, 2 meses tinham se arrastado em Rio da Prata. E Patrícia se sentia como um carro de Fórmula 1, forçado a andar a 30 por hora numa estrada de terra. Para vocês terem uma ideia, a lentidão era seu maior inimigo, maior até que a doença autoimune. O corpo, meus amigos, estava respondendo. O Dr. Ricardo tinha sido claro. A cura estava no ambiente. E o ambiente estava fazendo o seu trabalho. Patrícia não tinha mais febre constante. As dores nas mãos e nos joelhos, que antes a impediam de segurar uma xícara de café, agora vinham e iam, em ondas de aviso, não mais de atalho. Ela tinha recuperado uns 5 quilos e a pele, antes opaca e cinzenta, tinha ganhado uma cor saudável, queimada pelo sol manso da manhã, mas a cabeça da publicitária não parava. Ela tentava preencher o vazio. Ela pegou o laptop e tentou escrever um livro, mas só conseguia pensar em briefings e benchmarks. Ela lia sobre marketing digital, mas não havia nada para aplicar ali. Rio da Prata tinha 2 comércios que usavam internet: a farmácia e a padaria. E olhe lá, mãe, eu vou enlouquecer. Eu sinto que estou jogando minha inteligência no lixo. Ela desabafou com Dona Selma numa tarde, enquanto lavavam a louça. Dona Selma, com a serenidade que só quem vive ligada à terra tem, apenas sorriu e secou as mãos no avental. Você não está jogando nada no lixo, Patty. Você está recarregando a bateria. Você usou toda a sua energia para correr atrás do dinheiro, agora use para cuidar do seu templo. A inteligência não some, ela só precisa de descanso para pensar em coisas melhores. Patrícia não entendia.
Ela precisava de adrenalina. Ela precisava de resultados imediatos. E a vida rural só lhe oferecia resultados lentos, como o crescimento de uma muda de alface. O grande teste veio no final do segundo mês. O retorno a Curitiba, para a primeira reavaliação com o Dr. Ricardo. A viagem de volta foi um choque sensorial. A Patrícia, que saiu de Curitiba 2 meses antes, estava morrendo. A Patrícia que voltava estava apenas doente, mas viva. Quando ela entrou na cidade, sentiu o cheiro do diesel e da fumaça. O ar pesado parecia grudar na sua pele. O barulho das buzinas, que antes era o som da sua rotina, agora parecia uma agressão. Ela se sentiu tensa, irritada, e a velha dor de cabeça começou a voltar. O prédio espelhado da antiga agência parecia um monstro de vidro. Ela passou por lá e sentiu um calafrio. Por que ela tinha achado aquilo tão atraente? Parecia um caixão vertical. Chegando ao consultório, ela estava nervosa. Tinha medo de que os exames mostrassem que a mudança não tinha sido suficiente, que ela tinha voltado para o inferno da cidade para receber a sentença final. Dr. Ricardo entrou na sala e seu rosto, geralmente neutro, se iluminou com surpresa. Patrícia, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu fiz o que o senhor mandou, doutor. Voltei para a roça. Comi o que minha mãe mandava. Dormi. Desliguei o celular do trabalho. Ele pegou a pasta de exames e comparou com os resultados de 2 meses atrás. O silêncio se instalou enquanto ele lia os números. Isso é impressionante, Patrícia. Absolutamente impressionante, ele disse, balançando a cabeça. Seus marcadores inflamatórios. Eles caíram pela metade. Metade? Seu corpo estava em guerra total e agora está em armistício. Patrícia sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Ela tinha conseguido. Então, eu não tenho mais só 6 meses? Dr. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno. Não, você reverteu a sentença. Você não está curada, Patrícia, a doença autoimune é crônica, mas ela está em remissão. Seu corpo está se regenerando. Os 6 meses que eu te dei eram o tempo que seu corpo aguentaria o estresse. Você tirou o estresse da equação e deu a ele a matéria-prima, comida limpa, ar puro para se reconstruir. E agora, doutor, o que eu faço? Agora você continua. Você não pode voltar para Curitiba, Patrícia. Não pode voltar para o estresse. Seu corpo nunca mais vai aguentar aquela rotina. Rio da Prata é o seu medicamento. É a sua cura. Você tem que encontrar um jeito de viver feliz lá. O resto da sua vida depende da sua permanência no interior. A conversa durou pouco, mas foi definitiva. Patrícia saiu de Curitiba com a sensação de ter escapado de um desastre. A cidade era uma armadilha mortal para ela. Voltando para Rio da Prata, o medo da morte tinha diminuído, mas o medo do tédio voltou a crescer. Ela estava viva, sim, mas vivendo uma vida que parecia pequena demais para sua ambição. Ela precisava de um propósito. A cura física estava encaminhada, mas a cura da alma, daquela necessidade neurótica de ser produtiva, estava longe de acontecer. Foi aí que o destino, ou melhor, Dona Selma, entrou em ação. Dona Selma era freguesa de um senhor que morava na beira da estrada, numa chácara um pouco mais afastada do centro. Seu nome era Zé Cordeiro, mas todos o chamavam de Seu Zeca. Seu Zeca era apicultor. Ele produzia o melhor mel e o melhor própolis da região, tudo orgânico, tudo feito à moda antiga. Um dia, Patrícia acompanhou a mãe para buscar um pote de mel. A chácara era um paraíso. O cheiro de flores silvestres e cera de abelha pairava no ar. Seu Zeca era um homem de uns 60 anos. Barba branca rala, chapéu de palha e a pele curtida pelo sol. Ele era um homem da terra, falava pouco, mas os olhos eram vivos e cheios de sabedoria. Oi, seu Zeca. Trouxe minha filha, Patrícia. Ela veio de Curitiba. Está de volta, disse Dona Selma. Alegre, seu Zeca tirou o chapéu, cumprimentou Patrícia com um aceno e a olhou com uma curiosidade sutil. Patrícia, com sua calça jeans e tênis de marca, parecia um ET no meio daquele mato. Bem-vinda de volta, ele disse. A voz rouca. A cidade grande costuma devolver a gente meio amassada, mas você está com cara boa. Patrícia sorriu, um pouco envergonhada. Enquanto Dona Selma e seu Zeca conversavam sobre a colheita, Patrícia olhou em volta. Havia uma pequena mesa improvisada onde ele vendia seus produtos. Potes de mel sem rótulo, garrafinhas de própolis verde amarradas com barbante e umas caixas de madeira artesanais que ele mesmo fazia. Os produtos eram ouro puro,
mas a apresentação era de dar dó. A publicitária dentro de Patrícia deu um pulo. Não era um pulo de estresse, era um pulo de ideia. Seu Zeca, Patrícia se aproximou hesitante. Posso perguntar uma coisa? O senhor vende isso aqui só na estrada? Só? E leva um pouco na feira de sábado, lá no centro. É o que dá conta. Sou eu e a dona Lúcia, minha esposa. A gente não tem braço para mais. E o senhor nunca pensou em vender para fora? Para Curitiba, São Paulo? O seu mel é orgânico, tem um sabor único. Isso vale muito dinheiro lá fora. Seu Zeca riu, uma risada que vinha do fundo do peito. Dinheiro, moça. Eu já tenho o que preciso. Tenho minha terra, minhas abelhas e minha saúde. Para que mais dinheiro? Para ter mais estresse? A resposta dele atingiu Patrícia como um raio. O valor do produto não estava no preço, mas na qualidade de vida que ele proporcionava. Patrícia olhou para um mel que era a essência da cura que ela estava buscando. Ela estava sendo curada por produtos como aquele, cultivados sem pressa, sem veneno. Mas o senhor podia ajudar mais gente, seu Zeca. Esse própolis é medicinal. E se a gente conseguisse fazer ele chegar em quem está doente na cidade como Will estava? Seu Zeca parou de rir e a olhou com mais atenção. Você não está falando de vender para atravessador, né, moça? Eu não vendo minha produção para empresa grande que bota açúcar e diz que é mel. Não, seu Zeca. Eu estou falando de criar uma marca, de contar a história de vocês, de mostrar que esse mel é feito aqui, com tempo, com verdade. O senhor tem o produto, eu tenho o jeito de contar a história dele. A ideia era maluca. Patrícia, a ex-gerente de conta sênior, prestes a se oferecer para criar a identidade visual de uma produção de mel artesanal. Mas, pela primeira vez em meses, ela sentiu aquela faísca de propósito que o Dr. Ricardo tinha dito que ela precisava encontrar. Patrícia passou a semana inteira arquitetando o plano, como se estivesse preparando a campanha de lançamento de um carro de luxo. Ela usou o computador, mas não para checar e-mails antigos, e sim para pesquisar sobre embalagens sustentáveis e logística de pequenos produtores. Ela voltou à chácara de seu Zeca no sábado. Seu Zeca, dona Lúcia, eu tenho uma proposta. Eu não quero salário. Eu não quero nada agora. Eu quero testar a minha ideia. Eu preciso de um projeto. E o projeto de vocês é de vida, é de saúde. Eu quero criar a marca Ouro da Prata, mel e própolis orgânicos de Rio da Prata. Patrícia abriu o laptop e mostrou uma capa que tinha feito, rótulo simples, com fonte rústica e a imagem de uma colmeia. Ela desenhou uma embalagem de presente, pensando nos clientes de Curitiba dispostos a pagar mais caro por algo autêntico. Seu Zeca e dona Lúcia se entreolharam, desconfiados. A cidade grande sempre vinha com promessas vazias. Moça, isso é coisa de luxo. Nossa vida não é luxo, dona Lúcia disse, mexendo nas mangas do vestido. É luxo de verdade, dona Lúcia. É luxo de quem tem tempo de esperar o mel ficar pronto. É luxo de quem come o que planta. Vocês vendem saúde, e eu vou mostrar isso pro mundo. Patrícia fez a proposta final. Ela cuidaria de toda a parte de marketing, logística e vendas online, em troca de uma porcentagem simbólica nos lucros. Só para cobrir os custos iniciais, o objetivo dela não era o dinheiro, era o trabalho. Mas um trabalho lento, ligado à natureza. Seu Zeca coçou a barba e deu um longo suspiro. Eu não entendo nada de computador, moça, mas eu entendo de gente. E você parece ter voltado com a alma mais limpa. Se você promete que não vai apressar a natureza e que vai respeitar o tempo da abelha, a gente topa. E assim, Patrícia, a ex-rainha do Deadline virou a gerente de marketing do Ouro da Prata. A mudança na rotina dela foi imediata e profunda. O trabalho era físico e mental, mas não estressante. Ela passava as manhãs na chácara de seu Zeca, ajudando a limpar as caixas de mel longe das abelhas. Claro, ela ainda era da cidade e tinha medo. Ela aprendia sobre o ciclo da florada, sobre a importância da chuva, sobre a paciência que a apicultura exigia. A pressa envenena, Patrícia, seu Zeca ensinava, enquanto Patrícia tentava rotular os potes sem deixar bolhas. A abelha sabe disso. Se a gente tenta acelerar o processo, a qualidade cai. A gente só colhe quando está pronto. Patrícia, que se gabava de comer em 10 minutos e de resolver problemas em 5, estava aprendendo a esperar. O maior desafio era a logística. C&M Curitiba
Ela tinha que coordenar equipes globais. Em Rio da Prata, ela tinha que coordenar o correio local e convencer seu Zeca a aceitar pagamento por Pix. Ela montou uma loja virtual simples. A primeira coisa que Patrícia fez foi tirar fotos incríveis dos produtos, mas não fotos de estúdio, fotos de verdade. O mel brilhando ao sol, Dona Lúcia sorrindo com um pote na mão, seu Zeca no meio do mato. Ela contou a história deles, a história da pureza e da cura. O que eu estou vendendo não é só mel. Seu Zeca é um pedaço de Rio da Prata. É a vida lenta. Ela usou seus antigos contatos de Curitiba, mas de uma forma diferente. Ela não pedia favores. Ela oferecia saúde. O primeiro pedido online veio de uma antiga colega de trabalho que sofria de alergias. Patrícia empacotou o mel com um bilhete escrito à mão, explicando a história por trás do produto. A resposta da colega foi emocionante. O mel era delicioso, o própolis tinha ajudado na tosse, e o bilhete tinha feito ela chorar. Senti inveja da sua paz, Patty, ela escreveu. O projeto Ouro da Prata começou a crescer devagar, no ritmo do interior. E a Patrícia começou a se curar mais rápido. O trabalho com a terra e com o sol era sua terapia. A alimentação limpa era o seu combustível. E o propósito era o seu novo motor. Ela não estava mais trabalhando para uma corporação sem alma. Estava trabalhando para a vida, para a saúde, para seu Zeca e Dona Lúcia. Chegando ao 4º mês em Rio da Prata, Patrícia já era outra pessoa. Ela vestia roupas leves, andava descalça no quintal e não sentia mais a necessidade de checar o celular a cada 5 minutos. Ela estava sentada no balanço da varanda, tomando um chá de camomila que Dona Selma tinha colhido quando percebeu a mudança completa. A Patrícia de Curitiba sentia pânico com o silêncio. A Patrícia de Rio da Prata o buscava. A doença autoimune estava quase adormecida. Ela não sentia mais dores, não tinha mais febre. O corpo tinha se acostumado ao ritmo lento e à paz, mas o tempo estava quase acabando. O prazo de 6 meses dado pelo Dr. Ricardo se aproximava. O próximo check-up seria o veredicto final. Patrícia precisava garantir que essa nova vida fosse sustentável. O Ouro da Prata estava dando certo, mas não era um negócio milionário. Ela ainda tinha uma reserva de dinheiro de Curitiba. Mas e o futuro? Uma tarde, seu Zeca chamou para uma conversa séria. Patrícia, você fez um milagre pelo nosso mel. A gente nunca vendeu tanto. E o mais importante, você trouxe vida para a nossa chácara. Dona Lúcia chegou com um bolo de milho. Você é como uma filha pra gente, Patty. Mas a gente sabe que você é inteligente. Você não pode viver só de mel e própolis. Você tem muito mais para dar. Patrícia sentiu um frio na barriga. Eles estavam prestes a mandá-la embora? Eu não quero ir embora, seu Zeca. Eu não posso. Minha vida tá aqui. Eu sei que está. E por isso a gente pensou numa coisa. Sabe o terreno do lado? Onde era o antigo armazém do seu Bento? Está abandonado há anos. É uma terra boa, mas precisa de cuidado. Seu Zeca explicou que Rio da Prata estava começando a atrair um pequeno fluxo de turistas de cidades maiores. Pessoas que vinham buscar o que Patrícia tinha buscado: paz e comida de verdade. O que a gente vende é o que a gente come, e o que a gente come é o que nos cura. E se a gente criasse um lugar onde as pessoas pudessem vir aqui e comer essa comida fresca colhida na hora, sem pressa, a ideia era abrir um pequeno restaurante rural. Um lugar que servisse apenas o que era colhido na região, o sabor da roça. Patrícia, a publicitária que tinha criado campanhas para redes de fast food, agora estava sendo convidada a criar um restaurante de comida lenta, orgânica e caseira. A ideia era perfeita. Era um desafio, mas um desafio que respeitava o ritmo da natureza. Era trabalho, mas um trabalho que a mantinha ligada à terra e à cura. Seu Zeca, Dona Lúcia, eu topo, mas tem que ser perfeito. Tem que ser a experiência completa de Rio da Prata. Sem pressa, sem industrializados. O prato do dia é o que a horta oferece. Eles apertaram as mãos. O projeto do restaurante se tornou a nova obsessão de Patrícia, mas uma obsessão saudável. Ela usou toda a sua criatividade para planejar o espaço, a decoração rústica, o cardápio que mudava diariamente. Ela estava usando o seu talento, mas não para vender ilusões, e sim para vender autenticidade. No 5º mês em Rio da Prata,
Patrícia estava completamente integrada. Ela estava forte, saudável, e o Dr. Ricardo já tinha mandado uma carta dizendo que os exames pré-agendados mostravam uma recuperação milagrosa. A doença estava controlada. Ela tinha vencido a morte. A solução, de fato, estava onde ela menos esperava: na casa simples dos pais, no cheiro da terra e na lentidão da vida rural. A pressa de Curitiba tinha quase a matado. A paciência de Rio da Prata a tinha ressuscitado. Ela estava viva, mas agora ela tinha que dar o último passo. Provar que essa nova vida era mais do que uma fuga. Era o seu destino. E o restaurante Sabor da Roça era o símbolo dessa nova fase. Ela só precisava de um empurrão final para fazer a transição de paciente para empreendedora rural. E esse empurrão viria na forma de um antigo conhecido que por acaso também estava cansado da vida na cidade grande. O 6º mês de Patrícia em Rio da Prata chegou como o final de um prazo de entrega. Só que, desta vez, o deadline era vida. O retorno a Curitiba para o último check-up com o Dr. Ricardo era inevitável. Na manhã da viagem, Patrícia estava diferente. Não era só a aparência saudável, menos a pele bronzeada, o cabelo brilhante, o peso recuperado. Era a atitude. Ela não estava mais tensa ou apressada. Ela se despediu dos pais com calma. Tomou o café da manhã devagar, saboreando cada pedaço do pão caseiro. Quando ela chegou em Curitiba, a cidade a atacou de novo. A poluição era visível. O barulho era ensurdecedor. Ela sentiu uma pontada de ansiedade, mas era diferente de antes. Antes, a ansiedade a impulsionava. Agora, ela a repelia. A cidade grande não era mais um objetivo, era Amporigo. No consultório do Dr. Ricardo, Patrícia sentiu-se na mesma cadeira de plástico duro de 6 meses atrás. O médico entrou com a pasta de exames e desta vez ele não tinha a expressão cansada. Ele estava radiante. Patrícia, eu preciso ser honesto com você. Eu nunca vi uma recuperação tão rápida e completa, ele disse, gesticulando para os papéis. Seus marcadores inflamatórios estão em níveis normais. É como se você nunca tivesse tido a doença ou pelo menos. Ela está em remissão profunda, dormindo. Seu corpo se curou. Você reverteu a falência sistêmica. Patrícia não chorou de alívio, como tinha feito em casa. Ela apenas sentiu uma paz profunda. A sentença de morte tinha sido revogada. O que isso significa, doutor? Eu posso voltar à minha vida? Ela perguntou. Mas a pergunta já soava vazia até para ela. Dr. Ricardo tirou os óculos e ouviu-a com aquela seriedade que a tinha salvado. Você já voltou à sua vida, Patrícia. A vida que você tinha em Curitiba é a que te mataria. Você precisa entender que o seu corpo agora é um sensor de estresse de altíssima sensibilidade. Se você voltar para o concreto para a pressa, para a comida industrializada, a doença volta com força total. Rio da Prata é o seu tratamento contínuo. É o seu ar, o seu remédio, o seu futuro. Ele sorriu de novo. Você não só se curou, Patrícia. Você me ensinou uma lição. Eu vou começar a prescrever volta para a roça para os meus pacientes mais estressados. Com a bênção médica, Patrícia estava livre. Livre da morte e livre da obrigação de ser quem a cidade queria que ela fosse. Ela passou apenas um dia em Curitiba, o tempo exato para visitar Marina, sua antiga assistente, que agora era gerente de contas. Marina estava exausta, com olheiras fundas e o mesmo cheiro de café forte da agência. Pat, meu Deus, você está linda. O que é isso? Parece que você passou 6 meses num spa 5 estrelas. Marina exclamou, abraçando a amiga. Paz, Marina, é paz. E comida de verdade, Patrícia respondeu, sentindo pena da amiga que ainda estava presa naquele ciclo. Elas almoçaram juntas e Patrícia percebeu que não tinha mais nada em comum com aquela vida. As conversas eram sobre clientes tóxicos, sobre a próxima promoção, sobre quem estava namorando quem. Parecia um mundo distante, fútil. E você? O que vai fazer agora que está curada? Vai abrir sua própria agência, Pat? Você tem o toque de Maida. Patrícia riu, pensando em seu Zeca e no mel. Eu vou abrir um restaurante e vou vender mel. E vou passar o dia plantando alface. Marina a olhou como se ela estivesse louca. Você tá brincando, Pat? A publicitária do ano plantando alface? Não, Marina. Estou plantando vida. Essa conversa solidificou a decisão de Patrícia. Ela não era mais a publicitária de Curitiba. Ela era Patrícia,
de Rio da Prata. Mas a vida, meus amigos, adora pregar peças e fechar ciclos com quem a gente menos espera. Enquanto Patrícia voltava para o seu carro alugado, perto da Praça Osório, ela esbarrou em alguém na calçada. Uma pasta de couro chique caiu no chão e vários papéis de gráficos e planilhas se espalharam. Meu Deus! Me desculpa, eu sou muito desastrado, disse a voz, familiarmente tensa. Patrícia se abaixou para ajudar a recolher os papéis e congelou. Gustavo era o diretor financeiro da agência. Um cara uns 5 anos mais velho que ela, sempre impecavelmente vestido, sempre com a testa franzida de preocupação com os números. Eles tinham trabalhado juntos em muitos projetos, mas a relação era estritamente profissional e cheia de competição silenciosa. Gustavo? Nossa, que coincidência! Ele a olhou e demorou um segundo para reconhecê-la. A Patrícia que ele conhecia era maquiada e frenética. Essa Patrícia estava de jeans e camiseta, com um sorriso calmo. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Achei que tivesse se mudado para outro planeta. Ele parecia ainda mais pálido e cansado do que antes. Eu vim para um check-up. E sim, mudei de planeta. Agora eu moro em Rio da Prata. Gustavo massageou a têmpora. Você é uma sortuda. Eu estou enlouquecendo. A agência virou um inferno depois que você saiu. Tivemos que cobrir suas contas. E eu não durmo há 3 semanas. Patrícia sentiu a velha adrenalina tentando subir. A vontade de dizer eu posso ajudar, mas ela a sufocou. Você precisa sair daí, Gustavo. Essa vida não vale a pena. Ele suspirou, olhando para a pasta no chão. Eu sei, Paty, mas para onde eu vou? Eu só sei fazer isso. Números e planilhas. Patrícia teve um insight. A cura dela não era só para ela. Ela podia ser a ponte para outros. Ela começou a falar sobre o ouro da prata, sobre seu Zeca, sobre a ideia do restaurante Sabor da Roça. Ela não falou sobre a doença, mas sobre a qualidade de vida. Gustavo, você é brilhante com gestão. Seu Zeca e eu temos o produto e a história, mas a gente não sabe nada de contabilidade, de fornecedores, de estruturar um negócio para crescer devagar, de forma sustentável. Ele a ouvia com a boca ligeiramente aberta. Era a primeira vez que Patrícia falava com ele sem estar discutindo uma margem de lucro agressiva ou um corte de orçamento. Você está falando sério? Um restaurante rural e mel orgânico? Você, Patrícia, sim. É um negócio que não destrói a gente. É um negócio que cura. E eu preciso de um sócio que entenda que a pressa mata o produto. O lucro é importante, mas a saúde é mais. Gustavo, o homem que vivia de estresse e números frios, se viu tentado pela promessa de uma vida com propósito e, mais importante, sem a pressão tóxica do centro de Curitiba. Ele pediu o fim de semana para pensar. Patrícia voltou para Rio da Prata com o coração acelerado. Não pela adrenalina, mas pela esperança de que ela pudesse salvar mais alguém. E, de quebra, conseguir o parceiro de negócios que faltava. Na segunda-feira, o telefone de Patrícia tocou. Era Gustavo. Paty, eu fiz as contas. E estou fora. Pedi demissão. Eu vou. Rio da Prata, me aguarde. O alívio na voz dele era palpável. Ele havia trocado a sentença de estresse pela chance de recomeço. A chegada de Gustavo em Rio da Prata foi um espetáculo. Ele veio com um terno amassado na mala e um laptop de última geração, mas sem saber fritar um ovo. Não se preocupe, Gustavo. Aqui a gente aprende, Patrícia disse, rindo, enquanto ele tentava se equilibrar na estrada de terra com seus sapatos sociais. A dinâmica entre Patrícia e Gustavo era perfeita. Ele trouxe a organização e a estrutura que o Sabor da Roça precisava. Patrícia trouxe a visão, a criatividade e, mais importante, a sabedoria da lentidão. O cliente quer o balanço mensal, Gustavo, mas se a gente tiver que esperar a alface crescer mais uma semana, a gente espera. A gente vende a espera como qualidade, Patrícia explicava. Ele aprendeu rápido. Ele trocou o café expresso pelo suco de laranja da horta e o terno por camisas leves. Em poucas semanas, a palidez deu lugar a um tom saudável e a testa franzida se desfez. Ele estava se curando, seguindo o mesmo tratamento radical de Patrícia. O projeto do restaurante avançou. Patrícia e seu Zeca reformaram o antigo armazém, usando madeira de demolição e muita cor. Dona Lúcia organizou a cozinha, que era o coração do lugar.
fogão a lenha, panelas de ferro e o cheiro inebriante de comida caseira. O Sabor da Roça foi inaugurado no final do 6º mês de Patrícia em Rio da Prata, exatamente quando o Dr. Ricardo tinha dado o veredicto final sobre a sua saúde. A inauguração foi uma festa. Vieram os moradores da cidade, os pais de Patrícia, seu Zeca e Dona Lúcia, e alguns poucos amigos de Curitiba, os que tinham coragem de dirigir 4 horas. O restaurante era um sucesso imediato, não pela sofisticação, mas pela autenticidade. O prato do dia era simples: arroz, feijão e o que a terra tinha dado naquela manhã. Era a celebração da comida que Patrícia, vestida com um avental de chita e os pés confortáveis, servia as mesas, conversava com os clientes e contava a história de cada tempero. Ela não estava mais vendendo ilusões. Estava vendendo o que era de mais precioso, a verdade. No momento de folga, Gustavo se aproximou dela com uma planilha na mão, mas desta vez ele sorria. Pat, o fluxo de caixa está excelente. Melhor do que qualquer projeção que eu fiz em Curitiba. Mas o que eu mais gosto é que a gente está lucrando sem se matar. O lucro é um bônus da vida, não a vida em si. Patrícia sentiu o coração aquecer. Eles eram parceiros de negócios e parceiros de vida, unidos pela mesma fuga, pela mesma cura. Sabe, Pat, Gustavo continuou, olhando para ela com um brilho novo nos olhos. Eu pensei que o sucesso era o tamanho do meu salário e o quão alto eu estava no prédio. Mas o sucesso, de verdade, é poder comer um tomate colhido há 10 minutos e respirar esse ar sem sentir vontade de tossir. Patrícia concordou, apoiando a mão no braço dele. O toque era leve, mas cheio de significado. O relacionamento deles não era urgente, como tudo era em Curitiba. Era lento, orgânico, crescendo no ritmo da horta. Aquele dia marcou o fim da velha Patrícia e o nascimento da Patrícia de Rio da Prata. Ela olhou para os pais, seu João e Dona Selma, que estavam sentados na mesa de canto, dividindo um pedaço de bolo, com sorrisos de orgulho. Eles tinham dado a ela o refúgio e a sabedoria para se salvar. Patrícia, a moça que fugiu do interior jurando que o sucesso só existia no asfalto e no estresse, descobriu que o verdadeiro sucesso era a saúde. Ela tinha recebido 6 meses de vida, mas a solução estava onde ela tinha jogado fora. Na lentidão, na simplicidade e na terra vermelha de Rio da Prata, ela tinha trocado o celular que tocava a cada minuto pelo canto dos pássaros, o delivery frio pelo tomate colhido na hora e a roupa de grife pelo conforto do avental. Ela não era mais gerente de contas sênior. Ela era empreendedora rural. E, ironicamente, a publicitária que vendia a pressa e o consumo agora vendia o tempo e a paz. E a vida dela, meus amigos, estava apenas começando, no ritmo calmo e curativo do interior do Paraná. Ela tinha encontrado, finalmente, o seu lugar no mundo, onde a doença dormia e a felicidade florescia, lentamente, como uma muda de alface no quintal. E ela sabia que para continuar viva, ela jamais poderia voltar a acelerar. O tempo era o seu maior aliado. E a lentidão, a sua salvação. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim, saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.